Você está em sua casa assistindo um filme ou uma série na televisão e de repente você escuta um barulho alto vindo do lado de fora, como se algo estivesse entrando em curto. Você se levanta e pela janela vê algo ao longe em uma torre de energia. E nesta torre, uma coisa estranha e gigantesca está sobre a estrutura. Você estreita os olhos e percebe que aquilo é uma criatura. Um vídeo do canal Rico Silas, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, me foi recomendado pelo YouTube, onde nesse vídeo mostra criaturas gigantes, estranhas e desconhecidas se alimentando de eletricidade em torres, postes e até usinas nucleares. Curioso com essa recomendação, eu fui assistir e gostei bastante. Então eu decidi trazer aqui para vocês conhecer esse found footage comigo. O canal tem 3 vídeos sobre essas criaturas e a terceira parte foi publicada há pouco tempo para nossa sorte. Se você, assim como eu, ficou curioso para conhecer essa história e essas criaturas misteriosas, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e também deixe o seu gostei. Dito isso, vamos conhecer os Great Parasites. O primeiro vídeo começa com uma visão aérea de uma usina nuclear, onde podemos ver uma espécie de criatura gigantesca presa na estrutura da torre de resfriamento. Se compararmos que o diâmetro da base de uma torre de resfriamento nuclear tem entre 100 e 150 metros, e olharmos para a imagem, essa criatura cobre quase a metade desse diâmetro todo, simplesmente gigantesco. O vídeo corta e vamos para julho de 1988 em Nelson River DC Line. Neste arquivo a gente acompanha um homem caminhando por um local de vegetação baixa e grandes torres de energia. Pela respiração do nosso personagem, ele parece estar caminhando por um bom tempo até chegar onde as torres estão. Seguindo o caminho e claramente procurando por algo nesse lugar, ele se depara com uma criatura gigante entrelaçada em uma das torres. A criatura tem uma forma peculiar. Na parte inferior se estendem diversos membros longos que se enrolam na estrutura metálica. Na parte superior vemos mais 2 braços que se entrelaçam nos cabos de alta densidade. O rosto possui um par de olhos brilhantes e uma boca grande com pequenos tentáculos ao redor da boca. O rosto dessa criatura me lembrou muito um animal chamado Axolotl, que existe aqui na vida real e que tem uma capacidade de regeneração absurda. Mas voltando para nossa criatura misteriosa, o homem afirma por mais alguns instantes mostrando mais detalhes desse ser. Em uma pequena descrição sobre o corpo dessa criatura, é dito que ele parece possuir uma estrutura esquelética na parte superior do corpo e dos membros, mas o mesmo não se aplica aos tentáculos inferiores e a altura dessa criatura varia de 35 a 40 metros. Agora de 1988, vamos para julho de 1991, localizado em algum lugar perto do rio Nelson. Aqui podemos ver uma pessoa que acredito ser o mesmo cara da filmagem anterior, por causa do ambiente em que ele se encontra agora, nos mostra uma outra criatura em uma das torres elétricas. Essa criatura, diferente da anterior, tem um formato serpentino com uma longa cauda que envolve a torre até o solo. 2 braços longos que usa para se apoiar na estrutura na parte de cima. Nas costas vemos pequenos tentáculos que em sua ponta emitem um brilho azul esbranquiçado. A cabeça dessa criatura se parece muito com o de uma cobra e os olhos emitem o mesmo brilho dos tentáculos em suas costas. No final desse primeiro vídeo, a gente é informado que alguns desses parasitas, como essas criaturas são chamadas, preferem linhas de correntes alternadas e outros preferem de corrente contínua. E aqui acaba a parte 1 dos Great Parasites. Agora vamos para a parte 2. Em 1993, a pequena cidade de Hollow Creek, Minnesota, sofreu um apagão inexplicável que durou uma semana. As autoridades não conseguiram identificar a causa e as companhias de energia locais ficaram perplexas e nenhum problema foi encontrado na rede. Por volta da mesma época, foram feitos inúmeros relatos sobre criaturas misteriosas que eram vistas perto de linhas de energia e outras infraestruturas na área. O segundo capítulo dessa história começa com imagens onde mostra um parasita gigantesco pairando sobre linha de energia e locais onde possui uma grande corrente elétrica. Esse parasita tem uma grande protuberância parecida com um balão, que é o que chama a atenção logo de cara.
4 longos membros se esticam em direção ao solo, junto com alguns outros menores entre esses maiores. Mais para frente, pulamos para agosto de 1995, em Kenton, Minnesota. Na filmagem, vemos aquele mesmo homem outra vez, caminhando por uma trilha indo em direção a uma linha de torres elétricas mais à frente. Chegando mais perto dos cabos de alta tensão pendurados acima dele, ele se aproxima de uma árvore seca, que se você observar bem, é a única que está com aspecto seco, como se tivesse sido queimada por uma descarga elétrica. Quando ele vira para o seu lado direito, 3 daqueles parasitas de cabeça arredondada flutuam perto das torres elétricas. Um detalhe interessante que podemos notar é que os parasitas emitem um pulso luminoso em seus corpos à medida que absorvem a energia dos cabos. Em um zoom da câmera podemos ver essas criaturas mais de perto. Assim que vi esse parasita, automaticamente me veio em mente um inseto, mais especificamente um gafanhoto pelo formato do rosto e do que acredito ser suas antenas. Nas especificações desse parasita é descrito que aquele balão, entre aspas, que falei no começo, é algum tipo de bolsa de gás. Possui um par de tentáculos mais finos para sentir correntes elétricas e, por fim, os 2 pares de membros maiores servem para alimentação e estabilização de seu grande corpo, que possui entre 50 e 56 metros de altura. Para finalizar esse segundo vídeo, é nos mostrado uma escala de comparação desses parasitas, que são classificados como GP01, GP02 e GP04. O GP03 vamos ver na terceira parte. E aqui acaba o segundo capítulo desse Found Footage. Uma coisa que prestei atenção nesses parasitas é que eles se assemelham até que bastante com alguns animais que temos por aqui, como cobras, o axolote e até o gafanhoto, como esse último. Será uma coincidência? Bom, comenta aqui o que vocês acham. Agora vamos para a última parte desse Found Footage misterioso. As anomalias finais parecem estar se espalhando e as interrupções aumentaram substancialmente. Incidentes foram relatados em toda a Europa e América do Norte. A narrativa oficial do governo nunca muda. Eles continuam citando problemas técnicos. Em 1996, vários relatos foram feitos sobre um incidente único em uma pequena cidade que se acredita estar localizada na Europa Ocidental. Moradores e noticiais locais relataram estranhas anomalias de iluminação e interrupções de energia. As seguintes imagens foram posteriormente vazadas online. O terceiro capítulo dessa história começa com uma pessoa mexendo no computador e nele abrindo um arquivo onde mostra vários relatos e imagens de parasitas. De cara, a gente vê uma pessoa com traje de proteção amarelo entrando em contato com algum tipo de parasita menor que está grudado em uma caixa de força. Esse é o primeiro parasita que foge do padrão dos anteriores, tanto pelo seu tamanho quanto pela sua forma, que não se assemelha a nenhum dos parasitas que vimos nos vídeos passados. Rolando para baixo, vemos um parasita colossal em um lugar que eu acredito ser daqueles portos de transporte, onde ficam aqueles containers. Após passar por alguns parasitas que já vimos, a tela do computador começa a piscar em vermelho intenso, o que o faz se levantar e ver que a luz do seu quarto também está da mesma forma. E olhando pela janela, todos os postes da rua e das casas vizinhas estão sofrendo com essa mesma anomalia. Curioso, nosso personagem misterioso desce indo para o lado de fora na rua, nos dando uma visão mais ampla do fenômeno estranho. Ele segue por um beco mal iluminado, seguindo em busca de algo que não sabemos o que é até o momento, e conforme ele avança, ele nota casas com as luzes oscilando para o vermelho constantemente. Se aproximando do fim desse beco, um som de algum animal pode ser escutado vindo de trás de uma árvore. Quando enfim ele se aproxima, vemos que o som vinha de um parasita enrolado em um poste de luz. Como a maioria dos parasitas anteriores, esse também possui vários membros tentaculares que se enrolam no poste e nos fios elétricos. Tem uma espécie de concha onde vários espinhos se estendem alguns centímetros para cima. Seguindo o mesmo caminho dos parasitas anteriores, como vimos, quando olhamos para o rosto deste parasita, a aparência dele é muito similar a um animal aqui da vida real, mas especificamente o caracol. Paralisado filmando a criatura, um homem toma um susto quando o parasita de repente se move olhando em sua direção. Ele estica o pescoço úmido até bem próximo do cara, que sai correndo. Um detalhe bem interessante de se notar é que quando a criatura se estica até chegar perto do cara, podemos notar que nas pontas de suas antenas e ao longo do pescoço chegando até a carapaça, um brilho vermelho alaranjado aparece, e na mesma hora a filmagem começa a ter interferências antes do cara sair correndo e deixar a câmera cair no chão. No
final, nos é mostrado os detalhes obtidos desse parasita. Aqueles espinhos na concha não se sabe ao certo para que servem, mas eu especulo que seja para dissipação de calor conforme ele consome energia, ou pode ser para algum tipo de mecanismo de defesa. A concha é feita de couro resistente. Os olhos e pescoço são retráteis semelhantes aos caracóis, como eu havia dito antes. Os tentáculos parecem ser completamente imunes a altas voltagens e que talvez também possam ser retráteis. E também ele possui uma altura de 4 a 5 metros. Você se lembra daquela escala de comparação que vimos momentos antes? Pois bem, esse último que acabamos de ver está catalogado como GP03. E até o momento já temos 4 categorias de parasitas. O que me chamou bastante a atenção nessas criaturas é a incrível semelhança deles com os animais que temos por aqui. Será uma coincidência? Será que o criador desse found footage se inspirou nesses animais para criar os parasitas? Ou será que o fato dessas criaturas se parecerem tanto com os animais é porque em algum momento os próprios parasitas já foram esses animais comuns? A resposta para essas dúvidas a gente vai ver nos próximos capítulos dessa história. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse found footage e se querem que eu traga os próximos capítulos dessa história aqui. Eu não sei vocês, mas eu estou muito curioso para saber o que são esses parasitas e de onde eles vieram. E também me contem aqui qual desses parasitas vocês acharam mais interessantes e curiosos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal com o sininho ativado e também compartilhe esse vídeo aqui para mais pessoas conhecerem esse found footage. Eu sou o Vex e até o próximo vídeo.